eu consigo entender muito bem como que as pessoas aplaudiram o Capitão Nascimento, porque ele não parte de um lugar de corrupção, os movimentos dele partem a partir de um lugar de honestidade, de vamos resolver. Eu estou tentando fazer o melhor e eu estou tentando ficar nesse lugar que não se corrompe. Mas a que preço? Ele perdeu o casamento, ele perdeu as estribeiras, porque ele estava surtando já, com tremedeira, com tremelique, com ataque de pânico, e estava lá ainda acreditando que ele só podia sair da corporação depois que ele deixasse um substituto. Olha a investida de uma pessoa que acredita de verdade. Você consegue ver esse aspecto do Capitão Nascimento? O Capitão Nascimento, ele de fato ele aparece, né? Ele fala, né? Ou se omite, ou se corrompe, ou escolhe a guerra. Eu escolhi a guerra. Então ele já coloca, ó, estamos numa situação de urgência, e eu sou o cara que estou disposto a fazer tudo para limpar. Mas incorruptível, a partir desse lugar que, para ele, pelo menos, é incorruptível. Sim, corruptível. Por mais que tenha todas as contradições, aquela coisa quando eles citam Foucault no filme, né, de que as instituições estão lá para defender as elites, ele está sempre atrás de favelado, ele nunca vai atrás de um grande, né, de um grande empresário, de um político, está sempre, digamos assim, graças matando peixe pequeno. Mas tá, tudo bem. Só que no final do filme, o Nascimento fala, a última sequência do filme é ele caçando o baiano. Ele tem que matar o baiano, porque ele fala, o sono do Papa já está garantido. O Neto fez isso, quando ele entrou na minha, né, no meu batalhão, a gente matou mais de 30 traficantes e tal. Então, assim, ele falou, a missão já estava feita. A gente conseguiu fazer isso. Mas agora eu quero vingar o cara. Então, aí a vingança já não é mais a justiça. Porque o baiano já estava fugido. Porque quando ele mata o Neto, ele vê que o cara era do BOPE. Ele já estava foragido. Tudo bem, ele tinha que ser preso. O Nascimento foi matar o cara. E aí ele usa do poder policial estatal para extrapolar, né, porque era só prender o baiano estava indefeso, para matar o cara, para vingar o Neto e para fazer quase que um rito de passagem do Matias, fazendo ele assassinar o cara a sangue frio. Então, quando eu vejo isso, eu penso, esse cara, não é que ele só quer o bem, ele gosta de mim. Ele faz isso também por vingança, por sadismo, entendeu? Ele está no nível além. Ele podia fazer um cerco e falar, ó, baiano, entrega sua arma, vamos para a delegacia, você é um cidadão, você tem seus direitos, se você está cercado, perdeu, vem com a gente. Não, ele fez uma emboscada para matar o cara e ainda matar com requinte de crueldade. Quando o baiano falou para não atirar na cara, ele pegou uma calibre 12 para explodir a cabeça dele. E aí o final do filme é enigmático, porque é o baiano implorando para não matarem ele daquele modo e o Matias atira e acaba. Final assim, meio chocante, né? Isso realmente, segundo nossas leis, a nossa democracia e o que se espera de um policial, não é isso. Mas num ambiente tão hostil quanto a favela, vou tentar fazer alguma advocacia aqui, defesa para o cara, né? Num ambiente tão hostil, onde as gangues elas lutam por espaço e poder. Elas estão o tempo todo interagindo um com outro espaço e poder. Então, agora, o que acontece? Se você vai lá, mata uma pessoa do BOPE, que supostamente é a instância última, tudo mais, também se chama o BOPE para o abacaxi que ninguém resolveu. Ele é o cara que lida com isso. Todo mundo sabe, ele usa caveira e tudo mais, as instituições sabem e se valem disso. Vem o Papa aí, chama o BOPE. Ele é a instância última de segurar a bomba, de matar os outros e lidar com o problema. Como está vivendo nesse lugar de alta competição por poder, a mensagem que um policial desse tem de fazer, por exemplo, quando mata alguém da corporação dele, é deixar muito claro, é como o rei fazia nos antigamente, você mata e coloca a pessoa exposta para a favela inteira, como o rei fazia, colocar a cabeça do vilão, do opositor na frente do castelo, para dizer, olha, você acha que você tem poder? Não tem, porque aqui quem mata sou eu. Né? Então, é um ato de crueldade? Lógico que é. Tá certo, segundo a nossa... O certo é relativíssimo, né? Tá certo, segundo a nossa democracia, as nossas leis? Não. O que é certo, segundo as nossas leis? Pega o baiano, preenche um monte de formulário, leva ele para cadeia, ele vai ficar preso? Não sei. Né? Eu mesmo conheci um juiz aqui, que eu conversava com ele com alguma regularidade, que ele cantava no coral comigo, ele falava, você não tem ideias. Juiz em cidadezinha do interior, ele não só ajuiza sobre causas do tipo A, do tipo B, do tipo C. Todas as questões que aparecem na cidade caem sobre o juiz da cidade. E ele falou, quantas vezes me veio gente com formulários mal preenchidos, que eu estava evidente que a pessoa era um bandido, era uma pessoa facínora, etc. e tal, e eu tive de libertar. Por que eu tive de libertar?
porque eu sou um burocrata. Ele não falava bem assim, eu estou também traduzindo um pouco as falas dele, porque ele era um burocrata e não tinha indícios ou documentos suficientes para manter aquela pessoa na cadeia. Então, nesse nosso país, da burocracia, o que acontece? Um baiano que matou tanta gente, que fez mal a tanta gente, certo? Que estava só esperando, talvez, abaixar lá a parte nervosa, ele simplesmente ia retomar. Por que ele não saiu da favela fugido e foi para outro lugar e começar a vida em outro lugar? Ele é uma pessoa bonzinha? Ele merecia misericórdia? Ele merece voltar para... e talvez dar um hello na delegacia e voltar para a favela no dia seguinte e começar a matar gente de novo? Onde que está a justiça nisso? Não, assim, eu entendo. Só que o problema é que o BOP ele é uma resposta de negação da cidadania. Sabe aquele... É uma história em quadrinhos, mas também foi um filme com o Stallone, o juiz Dredd, sabe? Era um policial que ele andava com um capacete, que era um computador, e quando ele encontrava o cara, ele sentenciava ali. Você está condenado à morte. Pum, e matava o cara na hora. Ele já acelerava a burocracia. Robocop é assim, né? Era tipo isso, era tipo um Robocop. Ele já pegava ali, peraí, você está condenado à morte. Pau, e passava o cara ali mesmo. Não, mas isso daí estava embasado em leis e num algoritmo sofisticadíssimo, né? Sim, mas o fato é, o nascimento é como se fosse um prenúncio disso. É como se fosse assim, olha, todo mundo sabe que o cara é mau, então vamos mandar matar o cara. Mas aí, peraí, e os advogados criminalistas? E os direitos dele? Sabe assim? Quer dizer, o que a gente tem que fazer é uma melhor investigação, leis mais duras, certo? Temos que fazer, mas quando esse temos que fazer vai acontecer? O que nós temos no dia a dia é um monte de gente corrupta, inclusive os advogados e todo o processo dentro de uma delegacia e dentro das cortes, e aí a pessoa está de volta na rua para comandar o tráfico na semana seguinte. Só que esse método do nascimento não resolve o problema. Ele é, entre aspas, paliativo, entendeu? Porque o trabalho para uma recuperação tem que ser um trabalho muito grande, desenvolvimento social. A sociologia nasceu assim, né? Tentando entender a violência não como um problema de caráter, que é o que eu falo no começo do filme, né? Mas como um problema do meio, certo? A violência no fruto desse meio. Então, assim, o que resolve a violência não seriam armas, mas talvez escolas, um plano para o cara poder viver a vida dele, trabalhar com uma coisa interessante, entendeu? Saber um desenvolvimento que talvez tentaria diminuir isso, essa possibilidade de o cara ser estudante, mas ao mesmo tempo ser um traficante, porque talvez ele saiba que, por mais que ele estude, ele sempre vai ter menos oportunidades, sempre vai ser mais difícil para ele. Conheço, né, uma mulher que ela foi, inclusive, diretora de escola, ela trabalhava na periferia. E ela falou assim para mim, ela falou, eu via menino de 12, 14 anos se envolvendo com o tráfico. Eu falava, não faz isso, tem vida curta, não vale a pena. Eles falavam, mas o que adianta viver muito? Esses caras são tratados que nem rei. Onde eles vão, todo mundo joga tapete vermelho para eles. Entendeu? Então, assim, tirar essa ideia da cabeça do menino. Porque é que nem o Cidade de Deus. Você mata um dadinho, né, o Zé Pequeno, as crianças já vão pegar o lugar dele. O próprio Rodrigo Pimentel, né, que se inspirou com o Nascimento, né, que se escreveu, ajudou no roteiro desse Tropa de Elite, foi o consultor e tudo mais, né, ele falou, quando eu trabalhava no BOP, a gente pegou um traficante da pesada. E a gente viu que o cara tinha tipo um registro, sabe? Tudo organizadinho, né? Ele falou, tenho tantos fuzis, tenho tantas pistolas, tenho não sei o que lá, tenho tanto de maconha. E ele tinha uma lista de pessoas que queriam entrar pro exército dele. Só que ele não tinha grana para pagar, então estava em stand-by. E era tipo umas 200 pessoas, esperando um soldado morrer, né? Porque não tem aposentadoria nisso, né? Ou ser preso, para ele. O plano de carreira tem esse problema, né? Eles não pagam INSS, tá? Mas assim, esperar um cara morrer ou ser preso para entrar outro. Então, quantas pessoas, para ser efetivo isso que é o conhecimento, jogando o humanismo fora da minha fala, quantas pessoas ele teria que matar por ano para, de fato, funcionar esse modelo?